Hare Krishna, bom dia a todos. Estamos ao vivo aqui no Facebook da ISKCON Rio de Janeiro. Então quero desde já agradecer o convite da ISKCON Rio, a pessoa do Prabhu Paravyoma, convite para fazer essa leitura hoje aqui do Srimad Bhagavatam. Eu me chamo Shri Chaitanya Dasa, sou discípulo de Chandramukha Swami, sou residente e faço parte da administração aqui do Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga em São Paulo. Bem, aparentemente para mim não entrou ninguém ainda, então o tempo que o pessoal vai entrando é o tempo em que eu vou cantar um pouquinho de Radha Madhava, ver se o pessoal entra. E aí, à medida que o pessoal for entrando, se puder também falar se está tudo ok. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari, Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari, Yashodanandana Rajajanaranjana, Yashodanandana Rajajanaranjana, Yamunatira Vanachari, Yamunatira Vanachari. Ok, já entrou aqui o Marcelo, bom dia, Hare Krishna, som e vídeo bons. Legal, Marcelo, obrigado. Então aqui a ISKCON Rio está lendo o terceiro canto do Bhagavatam, o capítulo 14, que trata da gravidez de Diti ao anoitecer. Engraçado como vários tempos, assim, em várias redes sociais a gente está lendo esse capítulo 14. Nós, aqui no Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga, em São Paulo, também estamos nesse capítulo. E eu acho que o Mayapur TV também. Mayapur TV Brasil também. A gente deu aula lá, foi segunda-feira, eu e a Vishnupriya. Também está no capítulo 14. Vocês estão já encostando na gente, assim, a gente está no... Hoje a gente leu o verso 37 e 38, né? Vocês já estão aqui no verso 32 e o Mayapur TV está um pouquinho para trás. Muito importante isso, né, que os devotos fizeram a partir da pandemia, desse estudo constante, né? Então isso não está de parabéns. Eles do Rio, que está sempre mantendo, tem sempre mantido aí para o Paravyoma fazer esse serviço, né, de organizar diferentes devotos, devotas, né, de diferentes yatras para fazer a leitura. Então isso é muito legal. Bem, sem enrolar muito mais, não vou dar 5 minutos de tolerância para quem porventura chega, porque hoje o dia está corrido. Acho que vou falar brevemente aqui até as 8h30. Ok? Então vamos lá. Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 14, gravidez de Diti ao anoitecer. O verso de hoje é o verso número 32. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottaman Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudiraye. Pedindo aqui reverências aqui ao Bhagavatam. Antes de ler, vamos entoar um verso, um mantra, que na verdade é a primeira linha do primeiro verso do Bhagavatam, em que a gente reconhece, a gente reverencia a pessoa suprema, que é esse Deus que está em tudo e que é Krishna, o filho de Vasudeva. Então vocês podem repetir de suas casas, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, vamos ler aqui o verso em sânscrito. Atopas Persya Salilam Pranamaya Myayanyata
Dhyayam Jajapa Virajam Brahma Jyoti Sanatanam. Atá, em seguida, Upasparsha, tocando ou tomando banho na água. Salilam, água. Pranam Ayanya, praticando transe. Vakyata, controlando a fala. Dhyayan, meditando. Jajapa, cantou murmurantemente. Virajam, puros. Brahma, hinos Gayatri. Jyoti, refugência. Sanatanam, eterno. Tradução seguinte. Em seguida, o Brahmana tomou seu banho na água e controlou sua fala, praticando transe, meditando na refugência eterna e cantando os sagrados hinos Gayatri murmurantemente. Então, vamos ver aqui o significado dado pelo nosso querido mestre Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Espero que depois vocês me ouvirem, que está passando um helicóptero aqui, tá? Eu vou falar mais alto. Assim como uma pessoa tem que tomar banho após usar o toalete, da mesma forma, ela tem que se lavar com água após o intercurso sexual, especialmente quando praticado no momento proibido. Kashyapa Muni meditou no Brahma Jyoti impessoal ao cantar o mantra Gayatri murmurantemente. Quando o mantra védico é cantado em murmúrio, para que apenas o cantador possa ouvir, o canto chama-se japa. Mas quando tais mantras são cantados em voz alta, isso chama-se kirtana. O hino védico Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, pode ser cantado tanto suavemente para si próprio, quanto em voz alta. Por isso ele chama-se Maha Mantra, ou grande hino. Kashyapa Muni parece ser um impersonalista. Comparando seu caráter com o de Thakura Haridas, como se referiu acima, fica esclarecido que o personalista é mais forte no controle dos sentidos que o impersonalista. Isso é explicado no Bhagavad Gita com Parandartva Nivartate. Isso é, deixamos de aceitar coisas de baixo nível quando nos situamos em uma condição superior. Supõe-se que uma pessoa se purifica após tomar banho e cantar o Gayatri, mas o Mahamantra é tão poderoso que a pessoa poderá cantá-lo alto ou baixo, sob qualquer condição, que será protegida de todos os males da existência material. Srila Prabhupada aqui. Legal. Então, antes de comentar aqui o verso e o significado, vamos pedir as bênçãos dos nossos professores, de todos os devotos Vaishnavas, e oferecer-lhes nossas mais sinceras reverências. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Os meus olhos estavam cegos pela escuridão da ignorância, mas com o bálsamo do conhecimento, o meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos, e a ele eu presto minhas humildes reverências. Vancha kalpa tarubhyascha kirpa sindhu devacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo. Relei no verso. Meu Deus, perdão pessoal. Eu fui me aproximar da câmera, fiquei muito próximo e chutei aqui vocês. Perdão. Relendo o verso. Em seguida, o Brahmana tomou seu banho na água e controlou sua fala praticando transe, meditando na refugência eterna e cantando os sagrados hinos Gayatri murmurantemente. Vamos contextualizar. Eu sempre penso na minha mãe assistindo aula, eu pensei, uau, ela não entenderia nada, né? Então eu penso assim, né? Mamãe, se você estiver aí, ela não assiste as aulas, não, tô brincando. Então eu sempre tento falar de uma maneira que, assim, o maior número de pessoas possa compreender. Então, o contexto que está dando aqui é o seguinte: Kashyapa Muni e Dita estão num certo impasse. Kashyapa Muni é um dos primeiros seres, né, que foram gerados aqui nesse universo material para gerar
descendência, gerar progênie. Ele tinha 13 esposas, uma delas era Dite, e Dite, ela estava assim, muito chateada porque ela não tinha filho, ela queria ter filho com Cachapa Muni. Até aí tudo bem, tudo normal. Mas ela fala para ele assim, eu quero ter filho, vamos fazer filho agora. E nesse momento que ela fala, tá no final do dia, assim, no anoitecer. E aí qual que é a questão? Cada momento do dia tem uma influência de uma energia material, que a gente chama de gunas, né? Então tem 3 gunas, 3 energias materiais, que é a energia mais densa, né? A energia da inércia mesmo, né? Essa porta aqui está em Tamaguna, ela está totalmente inerte, densa, né? Então a densidade, a preguiça, a ignorância, tudo essa energia, né? No outro extremo a gente tem a aceleração, o movimento, né? Os carros que estão passando aqui, né? Estão em Rajaguna, esse movimento, e tem Sattva, que é esse equilíbrio. E cada momento do dia está influenciado por algum dessas energias. Não só os momentos do dia, mas cada comida diferente está em algum dessas 3 energias, cada tipo de tudo que vocês imaginarem, cada conversa, cada roupa, cada filme, cada livro, cada música pode estar sob a influência predominante de uma dessas 3 energias, né? Porque não é assim tão separadinho, né? Elas se misturam, tá? Então, esse momento, por exemplo, os devotos acordam bastante cedo, né? Procuram acordar antes do sol nascer, 1 hora e meia antes do sol nascer. E esse momento do dia é dito que está nesse equilíbrio, nesse modo da bondade, em que o mundo está bem tranquilo, está silencioso, é o momento ideal para a prática de meditação. O mais cedo possível, nossa prática de meditação. Se possível, né, caso alguém aqui ainda não medita, pega a hora que você acorda, começa a acordar meia hora antes, você vai ter meia hora a mais, você vai estar livre, não estaria fazendo nada, estaria dormindo, você vai aproveitar, meditar, ler uma escritura sagrada, por exemplo. Esse primeiro momento do dia. No momento do meio-dia, o sol a pino está acelerado, a gente cheio de coisa para fazer no trabalho, a mente, o celular, aceleração. E esse momento que o sol vai se pondo, já vai entrando na influência da Tamaguna. E o que acontece nesse momento do dia, inclusive esses horários do dia, ele citou aqui o Mantra Gayatri, os devotos, né, quando recebem segunda iniciação, eles meditam nesse mantra, né? É um mantra para a gente meditar, que não é o Mantra Gayatri, o Mantra Gayatri que os devotos cantam, não é esse Mantra Gayatri que a gente encontra na internet, que é só a primeira parte dele, né? Nós cantamos 7 mantras no Mantra Gayatri, e aqui todo mundo conhece, né? Om Bhurbhuva Swaha é o primeiro deles. Então a gente vai meditando que Krishna está em tudo, né? A gente vai meditando no Guru, a gente vai meditando no Senhor Chaitanya, que é a forma de Krishna como devoto que veio há 500 anos, trouxe o Mahamantra Hare Krishna, a gente medita em Krishna, medita nas deidades de Vrindavan, enfim. E isso acontece nesses 3 horas do dia, na transição da madrugada para a manhã, na transição da manhã para a tarde, na transição da tarde para a noite. Mas nesse momento do anoitecer, os espíritos desencarnados, né, ou fantasmas, eles passeiam com o Senhor Shiva. Né? Talvez vocês já tenham ouvido falar do Senhor Shiva. Ele é um Deva, né? O Mahadeva, é um semideus ou um deus com D minúsculo quase, assim, né? Deus mesmo só tem um, mas tem vários semideuses. E ele está responsável justamente por essa energia mais densa, da ignorância. Então ele até ajuda, né, os seres espectrais, fantasmas, até seres meio demoníacos, ele ajuda essas almas a se elevarem, porque na verdade não é que ninguém é demônio ou santo, né? Todos são almas puras, mas a gente se identifica com o nosso corpo, com a nossa mente e assume uma posição diferente. Então o Shiva, nesse momento do dia, ele está passando ali com os fantasmas. E aí o que acontece, né, é que Kashyapa fala para Diti, esse momento agora, minha querida esposa, não é auspicioso para a gente ter relação sexual. Isso vai influenciar o nosso filho, né? E não vai ser, assim, a gente vai terminar sendo castigado, sim, porque é algo errado a gente fazer dessa maneira. E aí só, assim, explicando um pouco da cultura védica, é muito interessante, tem todo um preparo, na verdade, né? Toda uma preocupação nessa atividade sexual,
para se gerar um bom filho, para você atrair uma boa alma para aquele corpo ali que vai ser gerado, né? Então tem o Garbhadana Sanskara, que é todo um rito que o casal faz para, né, atrair a melhor alma possível ali. Então a vida sexual é sagrada. Krishna fala isso na Bhagavad Gita, que ele é a vida sexual praticado dentro dos parâmetros religiosos, e é isso. Então tem uma maneira certa de se fazer as coisas, né? Agora o que acontece é que ele vai e tenta convencê-la, fala que não é legal, que Shiva está passando com os fantasmas, ele fala sobre os fantasmas, ele fala sobre Shiva, isso aqui vocês já viram tudo isso, né? E pede assim, vamos só esperar um momento mais auspicioso, mas ele fala assim, Shiva vê tudo, né? Ele tem a visão do passado, presente e futuro, né? As 3 visões, então ele vai conseguir saber o que a gente está fazendo, não adianta se esconder de Shiva, né? E ele vai saber que a gente está fazendo algo errado. Mas Diti ela não consegue ser convencida, e ela assim insiste, se insinua, e termina que Kashyapa ele cede, né? Então eles terminam, né, naquele momento que é inauspicioso, eles terminam tendo ali a relação sexual, que é o que aconteceu no verso anterior, né? O verso de ontem falou, compreendendo a intenção de sua esposa, ele foi obrigado a realizar o ato proibido, e assim, após oferecer suas reverências ao destino adorável, deitou-se com ela num lugar solitário. E aí vem o verso de hoje, né? Então após ele ter praticado essa atividade que não era o adequado, né? Não era o momento certo para aquilo que ele fez, o verso de hoje, em seguida o Brahmana tomou seu banho na água, controlou sua fala praticando o transe. É interessante que a palavra em sânscrito é upasparsha. Então na tradução a Prabhupada fala tocando ou tomando banho na água. Isso é interessante porque, bem, o banho todo mundo sabe que purifica, né? Mas a gente também, os devotos, além de tomarem banho, né? Eles, por exemplo, se purificam com a tilaka. A minha, acho que já saiu quase toda, né? Minha pele é muito, não sei o que, mas ela sai, né? A gente passa esse barro sagrado em 13 pontos do nosso corpo, enquanto a gente entoa mantras com nomes de Deus, para a gente consagrar esse corpo como sendo um veículo, né, divino, assim, um instrumento de Deus, e a gente vai protegendo também esses pontos que são pontos de chakras, né, pontos energéticos do nosso corpo. Então é uma maneira que a gente também se purifica mais sutilmente. E também, por exemplo, quando a gente vai fazer alguma cerimônia, a gente vai entrar no altar, a gente vai fazer algum tipo de cerimônia, a gente também purifica tocando a água, né? A gente toca a água, a gente sorve a água, a gente canta mantras, toca diferentes partes do nosso corpo também para ter essa purificação. E aí interessante que também Prabhupada, né, Prabhupada nos educa, que até na própria higiene, né, Prabhupada teve que nos ensinar tudo. Ele fala no significado que, por exemplo, após a gente usar o banheiro, né, se a gente vai fazer número 2, a gente deve tomar banho, né? Esse é o ideal. Até mesmo, é difícil assim, se você tá na rua, né? Mas o asseio deve ser feito com água mesmo, né? Até assim, eu lembro de ter até visto, antes de eu ser devoto, eu visto algum médico, alguma pessoa falando que até... Bem, que a melhor maneira de se assear é com água. Eu não vou entrar nessa temática aqui, tá? Mas é interessante, então, os devotos, eles tomam bastante banho, né? Não sei qual a média das pessoas, mas quando a gente acorda, a gente toma banho, né? Se a gente vai ver o altar, a gente toma banho. Depois de usar o banheiro, a gente toma banho. Se a gente dorme mais do que 1 hora, o ideal é que a gente tome banho também. Isso tudo a gente observa, por exemplo, quando a gente entra no altar, isso aí tem que ser muito estritamente observado. Por exemplo, a gente não pode entrar no altar com uma roupa suja. O que é uma roupa suja? A gente só pode, uma roupa que, por exemplo, eu comi com aquela roupa, eu não posso entrar no altar. Se eu dormir com aquela roupa, sobretudo mais de 1 hora, eu não posso entrar. Se eu fui ao banheiro, não posso entrar no altar com a mesma roupa com a qual eu entrei no banheiro. Ou se eu usei por mais de 3 dias aquela roupa, né? Então tem toda essa
essa questão da limpeza, da pureza, não só externamente, que é o limpar o corpo material, grosseiro, físico, mas internamente também. Então é interessante que ele tomou seu banho na água. Pressuponho que ele também tenha feito a Chamana, né, que são purificações com água sagrada do Ganges e mantras e tudo, e fala e controlou sua fala praticando transe. Isso é legal também, porque a gente está falando de limpeza. Então, após aquele ato que era errado, ele até simbolicamente, né, toma banho, mas precisa mesmo, né, depois de ir ao banheiro, depois de praticar sexo, com certeza você tem que tomar banho, se purificar, e ele purifica-se internamente também, cantando mantras, porque o nosso corpo a gente, né, limpa com banho, os dentes a gente limpa escovando. Como que a gente limpa a nossa mente, que está constantemente recebendo tantas informações e nem sempre as melhores informações, e tem problemas ali, sujeiras na nossa mente? Como que a gente limpa? Através do entoar de mantras. E aqui fala que ele também pratica a meditação, né? Também é uma maneira da gente estar controlando a nossa mente, purificando a nossa mente. Agora, interessante aqui que ele medita nesse aspecto de Deus que ele fala, meditando na refulgência eterna. Então, a refulgência eterna é um dos aspectos de Deus. É dito no Bhagavad, tem esse verso famoso, que fala que os sábios entendem que Deus, ele é não dual, porém ele se apresenta em três aspectos: Brahman, Paramatma e Bhagavan. Essa refulgência eterna que está falando, esse primeiro aspecto, Brahman. Brahman é essa energia divina, essa energia sem forma divina, que é um dos aspectos de Deus, claro. Deus é uma energia? Também. Deus é uma energia também. Não é que Deus é somente uma energia, né? Ele tem outro aspecto que é Paramatma. Não é que Deus é só uma energia impessoal, sem forma. Não. Ele está no coração de cada ser. Ele está dentro de cada átomo. Mas dentro do coração de cada ser, ele vai nos guiando. Às vezes a gente pode ouvir entre aspas, né, intuições, e faz, e tipo, de onde que veio aquilo? Por que eu fiz aquilo e deu certo? Por que eu não fiz aquilo e não era mesmo para fazer? Então, Deus está no nosso coração como a super-alma, Paramatma, né? Semelhante à ideia do Espírito Santo. Mas não é que Deus é só essa energia que permeia tudo e Ele está dentro da gente nos guiando. Não é só isso. Deus, Ele está em tudo, mas Ele está fora de tudo. Não é que Ele está só presente na natureza material, não. E Ele tem a morada dele, né? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, se a gente pode fazer um monte de atividade, não é que Ele está dentro do nosso coração fazendo um monte de atividade lá, com as células e com sangue, ou sei lá o que. Não, Ele tem o mundo espiritual em que Ele faz atividades como a gente faz. Ele brinca com os amigos dele, toma banho de rio, faz piquenique, etc. Tudo no modo da bondade, tudo na mais perfeita pureza. Então, é o terceiro aspecto de Deus, o aspecto pessoal, com o qual a gente consegue se relacionar, ter toda espécie de relação somente admirando, como você, sei lá, admira um astro de musical, você só quer olhar e admirar. A gente pode se relacionar com ele servindo, você quer fazer algo para aquela pessoa, agradá-la, servi-la. A gente pode se relacionar com Deus no mundo espiritual como um amigo dele. Inclusive, algo interessante que nas nossas escrituras védicas, sobretudo Vaishnavas, nos mostra é que Deus, primeiro isso, não é que Deus ele é só, Deus cria e mantém o universo. Não é só isso, Ele faz um monte de coisa. Ele cria, mantém e depois Ele faz o quê? Ele fica só assistindo o nosso pecado, assistindo nossa vida para a gente ver se a gente vai pecar e anotar para mandar a gente para o inferno, para o céu. Não é assim, não é que a vida de Deus é uma chatice, porque quem iria querer uma vida dessa, né? E nossa vida é mais interessante que a vida de Deus. Não, o mundo espiritual tem muita atividade, né? Que é o conceito de lila. Essas atividades de Deus se chamam de lila. E algo interessante é que quando a gente está com Deus no mundo espiritual, a gente nem sabe que Ele é Deus, porque como que você vai conseguir ser um amigo íntimo de Deus sabendo que Ele é Deus? Você não ia conseguir, você ia ficar desconcertado, né? Então isso é interessante, ele tem essa energia que faz com que as pessoas esqueçam que Ele é Deus para que tenha uma relação natural de amor, chamada Yoga Maya. Então você pode se relacionar como um amigo, você pode se relacionar como
tipo um tio, assim, uma relação de cuidado, sabe? Alguém mais velho, um tio, uma tia, um vizinho mais velho, que está cuidando ali. E pode se relacionar até intimamente, conjugalmente com Krishna, ser namorada de Krishna, ser esposa de Krishna, olha só, imagina. Então são os 3 aspectos de Deus que tem. Um aspecto como uma energia que permeia tudo, um aspecto localizado no nosso coração, e ele tem o seu aspecto pessoal, namorada espiritual. Então aqui fala que Kashyapa, nem todos têm essas 3 compreensões, né? E é dito que é mais avançado um espiritualista que compreende esses três aspectos de Deus. Porque se você entende que Deus, essa forma pessoal dele, você entende que ele também tem a energia que emana do seu corpo e também ele pode se expandir dentro de cada ser. Então quem compreende Deus como uma pessoa no mundo espiritual, como Bhagavan, a pessoa suprema, compreende esses outros aspectos. Mas quem acha que Deus é uma energia, não necessariamente compreende ou até mesmo aceita que Deus possa ser uma pessoa transcendental. Claro que ele não é uma pessoa normal como a gente que nasce e morre. Mas é uma temática interessante. Então ele era impersonalista, né? Impersonalista é isso, alguém que adora Deus nessa forma, sem forma, na forma de uma energia impessoal. Então ele estava meditando, né, nessa energia que é Deus, entoando o mantra Gayatri, né, que é esse mantra que a gente já descreveu, depois de ter se purificado com banho e tudo mais. E aí tem toda essa... E o Gayatri tem todo, assim, uma regra, né? Não é todo mundo que pode cantar Gayatri, por exemplo, né? Vocês veem que os devotos usam um monte de colar diferente. Tem esse colar branquinho aqui, esse cordão branco que os homens usam, tradicionalmente os homens, as mulheres não precisam, mas que é quando eles têm a segunda iniciação. Então só com a segunda iniciação, né, na nossa instituição você pode cantar o mantra Gayatri, você recebe o mantra Gayatri do mestre espiritual, entendendo que você, assim, já tem uma certa caminhada ali e você pode receber, né? Você está minimamente purificado para isso. Então, né, você tem prerrogativas e você tem os horários do dia para cantar o Gayatri. Agora já Prabhupada menciona aqui sobre que de todos os mantras, o maior é o Maha, que significa maior, o Maha Mantra Hare Krishna. Porque você pode entoar, né, em qualquer momento do dia, você, não importa se você né, tem segunda iniciação, tem primeira iniciação, não tem nenhuma iniciação, né, de qual classe social você é, qual cor você é, se você é homem, se você é mulher, não importa, né? Todos podem cantar o Maha Mantra Hare Krishna. E aí fala, né, porque o Mantra Gayatri a gente não canta em voz alta o Mantra Gayatri, a gente não pode nem deve fazer isso. Agora o Mantra Hare Krishna é diferente, você pode cantar de qualquer maneira, você pode cantar mentalmente, você pode cantar murmurando, você pode cantar em voz alta, cantando mesmo, né? E aí todos os seres que ouvem são beneficiados com esse cantar. Então por isso o Maha Mantra Hare Krishna é elevado. E aí por último Prabhupada também compara a situação de Kashyapa Muni com a de Haridas Thakur. Por quê? Kashyapa Muni, ele tentou convencer a esposa para não ter sexo naquele momento, mas não conseguiu, ele terminou cedendo. Agora, Haridas Thakur, que veio aproximadamente 500 anos, ele foi um dos companheiros de Chaitanya, que é o próprio avatar de Krishna para essa era. Ele cantava assim, passava o dia inteiro cantando, mais de 8 horas, sei lá, passava muitas horas, praticamente o dia inteiro cantando. Ele só parava de cantar para dormir e comer quase nada, né? Então é dito que uma vez ele era muçulmano e se converteu, né, ao Vaishnavismo. E o líder, né, se incomodava com aquilo, né, aquela conversão dele, e mandou alguma prostituta ir lá para desbancar, para mostrar que ele não era uma personalidade de santa coisa nenhuma. Então vai uma prostituta muito bela que ela tenta tentar Haridas Thakur, falando, né, chamando ele para ter atividade sexual, e ele está ali numa cabana, assim, ninguém iria ver nem nada, mas ele não aceita. Ele fala, olha, eu vou atender o que você quiser, mas eu preciso primeiro cantar, fazer minha meditação, cantar minha japa. E aí ele canta, mas não termina nunca, porque ele canta tanto, aí quando termina ele fala, já no dia seguinte, quando ele termina, ele fala assim, tudo bem, mas agora eu tenho que fazer meu voto, que eu não cantei a minha quantidade, né, de meditação hoje. E aí nisso ela termina, que acontece o contrário, essa prostituta, que na verdade
a própria natureza material personificada, a própria Mahamaya, ela termina sendo convertida, né? E ela se apega também ao cantar dos santos nomes. Então Prabhupada fala que o personalista que medita em Deus, né, no Mahamantra Hare Krishna, está mais bem estabelecido que o impersonalista. Por exemplo, ele era impersonalista e terminou cedendo ao sexo, agora, né, no momento inadequado, mas o personalista, ele consegue mais facilmente superar, né, os vícios ou más tendências ou qualquer coisa, porque ele sente o gosto superior. Você meditar em Krishna, na bela forma de Krishna, nas belas formas de Krishna, nos belos passatempos de Krishna, nas qualidades de Krishna, é muito mais fácil, muito mais gostoso do que você meditar simplesmente no vazio ou numa energia sem forma. Então, por isso, o devoto está mais bem situado. Ok, como prometido, eu falei que ia dar aula até as 8h30, então é isso. Tá bom? Vou só reler o verso para quem chegou depois saber do que a gente está falando. Se vocês tiverem alguma pergunta ou comentário, tá? Em seguida, o Brahmana tomou seu banho na água e controlou sua fala praticando transe, meditando na refulgência eterna e cantando os sagrados hinos Gayatri murmurantemente. Gayatri Mantra impersonalista? Boa pergunta, Marcelo. Depende da corrente, né? Eu sei que outros espiritualistas cantam Mantra Gayatri com viés impersonalista. Imagina, tem gente que lê Bhagavad Gita com viés impersonalista, então... Obviamente a gente não, né? Até mesmo porque o Gayatri, com os outros mantras que vêm depois, totalmente personalista. Mas, né, o Om Bhuva Swaha, você pode... Né, realmente esse primeiro mantra fala, né? Tat Saviturarenha Bhargo Devasya Dhimahi. Você medita justamente nesse aspecto de Deus que permeia tudo. Mas ele é Savitur, né? Esse sol que está lá em cima espalha os raios. Os raios do sol são impessoais, né? Eles se espalham. Mas o sol não se espalha. O sol está lá, no lugar dele, lá, sei lá, quilômetros e quilômetros de distância da Terra. Mas o sol não é impessoal. Então depende da interpretação, tá? Mas obviamente pra gente é totalmente personalista. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Saidial Nagal, Hare Krishna, Bhatinval, Marcos Hanuman, Tiri Singh. Tem outro Marcelo, que é o Marcelo Ramon Bobarini, a Anabela Oliveira e a Tati Luna também está aqui. Bem, pessoal, é isso. Agradecemos aqui a presença de todos. Acompanhem aí as lives, né, da ISKCON Rio de Janeiro. E é isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela presença, pela companhia, pelo tempo e pela paciência. Peço perdão também por qualquer falha, por qualquer ofensa. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna, todas as glórias ao nosso querido mestre Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Um ótimo dia em consciência de Krishna.